Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Centrado em Cristo. E hoje nós vamos dar prosseguimento a mais um tema da nossa série sobre oração. Hoje nós vamos falar sobre como crescer nessa vida de oração. Volto a salientar, como eu tenho dito nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, que eu não estou aqui como um mestre, mas sim como alguém que, assim como você, está nessa luta de uma vida com Deus, de uma vida de busca, de crescimento espiritual. Então não vou estar aqui falando como alguém que está ensinando, mas alguém que muitas vezes vai estar compartilhando com você das mesmas dificuldades, dos mesmos labores, mas que também vai estar falando daquilo que tem superado, das estratégias que tem feito, que talvez possa ajudar você. E se você tiver também alguma dica, alguma questão que você tem feito e que tem colaborado na sua vida de oração, você pode colocar aí nos comentários. Coloque, porque isso pode edificar não só a mim, mas a outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo e lendo os comentários aqui embaixo. Mas vamos lá. Falando sobre crescimento numa vida de oração, eu queria aqui, nesse vídeo, falar sobre essa parte de oração, dividindo em duas formas, basicamente. Oração num sentido mais devocional e oração num sentido mais informal durante o dia. O que eu quero dizer com isso? Oração devocional como aquele período que a gente separa para ter um momento a sós com Deus, que deve ser um momento em que a gente tenta fazer aquilo que Jesus manda a gente fazer, quando ele diz que a gente deve entrar no nosso quarto, deve fechar nossa porta e orar nosso Pai em secreto. É aquele tempo onde a gente reserva para estar somente nós e o nosso Pai. Esse tempo de devocional é um tempo que a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu confesso que eu também tenho dificuldade. Minha dificuldade, particularmente, é maior no sentido de minha dificuldade com a minha mente. Deixa eu te explicar. Eu tenho uma mente muito acelerada. E o que é que isso faz nesse momento de oração particular? Essa mente acelerada faz com que eu não me concentre muito. E aí, quando eu estou nesses momentos devocionais, eu fico orando ali naquele momento, de olho fechado, mas daqui a pouco minha mente fica dispersando, indo para um lugar, indo para outro, e aquele momento muitas vezes se perde, ou às vezes por ansiedade acaba ficando de certa maneira enfadonho. Mas Leandro, como é que pode? O momento da oração fica enfadonho? Pois é, estou falando para você de uma dificuldade que às vezes eu tenho. Eu disse a você que eu não estou falando como mestre, estou falando alguém que tem dificuldades. E eu tento superar isso fazendo algumas formas, dicas, até técnicas do ponto de vista da prática de homens que já fizeram e que têm prática constante de vida devocional, homens que durante a história tiveram exemplos dessa vida, do próprio Jesus, e que eu tento aplicar. Então eu vou falar disso aqui e o que eu tento fazer, talvez isso te ajude também. Esse é uma das contribuições que eu posso dar aqui para você nesse vídeo. Uma coisa que eu costumo fazer nesses momentos por exemplo, para ajudar na minha dispersão, colocar uma música de fundo. Então, como eu me disperso muito facilmente em relação a sons, barulhos, conversas ou até mesmo pensamentos que ficam indo e vindo, eu preciso de algo que me leve a estar concentrado. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu pego o próprio celular, claro que eu deixo sem que tenha, no caso do celular, a opção do celular estar recebendo ligação, ou eu posso colocar, eu tenho um iPodzinho que nem se usa mais, mas aqui ainda na minha casa tem um iPod que funciona perfeitamente, então eu boto uma música de fundo ou no celular, enfim, como eu disse,
nas plataformas, né, de música e coloco um instrumental, e aí eu deixo esse instrumental no fone de ouvido como um fundo mesmo, para que eu fique mais relaxado, mais concentrado, e a partir daí eu tenha um momento de oração. É uma forma de eu tentar sair um pouco da dispersão. Uma outra coisa que eu procuro fazer, talvez seja uma dica para você também, é utilizar livro de oração. Recentemente não, já tem um tempo, mais de ano, que eu vi uma dica até de um pastor chamado Luciano Subirá, bem conhecido no nosso meio aqui evangélico, ele falando de um livro de oração, que é uma seleção de orações da Bíblia, que foi compilado e colocado num livro. Eu comprei esse livro, então eu coloco esse livro de oração e vez por outra eu pego essas orações e eu vou lendo essas orações e meio que utilizando essas orações como se fosse minha própria oração. Mas você pode fazer isso com a própria Bíblia. Você pega um salmo e coloca o salmo ou um texto e coloca isso como se fosse uma forma de você se introduzir num momento de oração. É como se você utilizasse aquela oração como um meio de você se introduzir num momento de oração. É apenas isso. E depois você entra na sua própria dinâmica de oração. Uma outra coisa que é bem útil para se fazer nesses momentos devocionais é uma prática que também tem bastante tempo, que é feita por muitos irmãos na história da igreja, é chamada a Lectio Divina, que é a oração, a meditação orante, que é você pegar um texto bíblico especificamente, você lê uma passagem bíblica e diante dessa passagem bíblica você se concentra em um texto em que Deus te chamou a atenção, e aí você pega esse texto e você se concentra nesse texto e começa a meditar sobre ele. E aí você medita nesse texto e você começa a orar nesse texto. E você começa a se concentrar nessa oração, apenas nesse texto. E você deixa que essa meditação e essa oração, ela vá tomando você por dentro. Ela vai enchendo o seu coração. Você não tem pressa de ir para outros temas. Você vai se concentrando naquilo e vai deixando o Espírito Santo encher seu coração, e você vai meditando naquilo. Na verdade, você utiliza aquela palavra como um instrumento que facilita a sua ligação de oração entre você e Deus. E você vai transformando aquilo, que é a palavra meditada, numa forma de aproximação de sua fala com Deus e da fala de Deus com você. Essas são algumas técnicas que normalmente eu uso para tentar melhorar esse período de oração. Uma outra coisa que eu faço também, que não tem tanto a ver com uma questão de estar dentro do quarto propriamente dito, mas de estar num momento a só com Deus, eu gosto muito de caminhar com Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes eu estou em casa e eu sinto que eu quero conversar com Deus e eu não tenho muita privacidade. Eu pego o fone de ouvido, como eu disse para vocês, o celular, enfim, ou o iPod, como eu falei, eu boto no ouvido, vou para a orla e vou caminhar. E caminho 1 hora, às vezes 1h30, 2 horas. E nessa caminhada eu vou tendo um momento com Deus. Eu estou ali olhando para o mar, olhando as pessoas, mas naquele momento de caminhada ali, eu estou pensando na vida, eu estou conversando com Deus as minhas cargas, estou diante dele ali, concentrado em questões importantes, e aquele momento é um momento devocional com Deus. Eu não utilizo apenas como atividade física, muito pelo contrário. Ali é um momento de solitude, onde eu estou colocando diante de Deus todas as minhas situações e estou tendo um momento devocional com Ele.
Então é uma coisa que eu faço ali de devoção realmente. Uma outra coisa também que eu faço comumente é utilizar meu carro como um quarto. Eu ando muito de carro, seja para trabalhar ou para deslocar, para fazer algumas coisas, e é um momento que eu muitas vezes ando só. Então, nesse momento de carro, embora eu esteja atento, dirigindo, porque a gente tem que estar atento, mas é um momento que eu oro bastante, é um momento de bastante oportunidade para orar. Então ali eu oro por minha vida, pelas minhas situações. Então esses são os momentos que eu procuro estar orando devocionalmente a sós com Deus. Bem, esses são exemplos que eu faço para estar orando devocionalmente. E no dia a dia, o que eu poderia dizer para vocês? Eu acho que a maior, e aqui eu vou falar até bem rápido, o que eu posso dar de dica para vocês do que eu faço em relação ao dia a dia, durante o dia, né? De prática que eu faço e que eu posso dizer para você que pode contribuir muito para crescer, para que você cresça e a gente cresça em oração, é a gente tirar todo e qualquer tipo de trava mental em relação à oração. O que eu quero dizer com essas travas mentais? É que, na verdade, a oração a gente não precisa fechar olho, a gente não precisa estar num local necessariamente adequado, a gente não precisa estar abrindo a boca para falar, a gente não precisa ter nenhum tipo de estrutura que defina religiosamente uma melhor forma de oração. A oração simplesmente é você entrar em diálogo com Deus. Então, durante o dia, às vezes você está conversando com uma pessoa, mas em espírito ali dentro, enquanto está conversando com uma pessoa, você está ali com o seu pensamento, seu coração ligado a Deus. Às vezes você está de olho aberto diante de uma situação, mas você está ali em sintonia com Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? É que em todo e qualquer momento você pode estar em conversação com Deus. Você pode aproveitar de toda a oportunidade que você tiver, que você lembrar, que vier à sua mente, para você estar em conversação com Deus. Você não precisa fechar o olho, você não precisa ter um momento propício, você não precisa ter uma situação mais adequada, não. Qualquer local, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer ambiente, você pode estar em oração e você deve utilizar isso. Você deve ter conversas com Deus, inclusive até do ponto de vista daquelas formalidades das conversas. Você não precisa ter essas formalidades. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui um exemplo para a gente ser prático e encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. Imagine você numa conversa de WhatsApp com alguém. Você começa por educação, bom dia fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa te responde. A partir daquele momento que você vai conversar durante o dia com aquela pessoa, você não vai toda vez falar bom dia para ela. Você já vai entrar direto no tema. Então, você não vai ter mais aquela formalidade inicial. Você já vai ter um diálogo fluido com aquela pessoa. Estou citando esse exemplo para falar de que na oração, de certa maneira, vai ser a mesma coisa. Você já teve aquele momento inicial com Deus, muito provavelmente devocional, de uma entrega, de uma devoção, de um momento, sabe, de oração, de adoração, mas ali durante o dia é aquela conversa do outro momento, é da continuidade da conversa. Então você pode aproveitar toda e qualquer situação para estar falando com Deus diretamente, sem formalidades e sendo bem simples e direto, e Deus vai estar ali com você nesse bate-papo, falando com você e ouvindo a sua voz e desenvolvendo esse relacionamento com você. É assim que eu procuro fazer. Muitas vezes eu consigo, outras vezes não, mas essa é a minha busca para crescer em oração. Eu espero que seja a sua também. Se não for, eu espero que essas dicas te ajudem a crescer em oração. Tá ok? Esse é o terceiro vídeo. Eu espero que você assista o quarto e o quinto que nós vamos fazer para encerrar a série. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te abençoou, que você possa clicar aí no gostei e possa compartilhar para outras pessoas também.